Então vamos falar um pouco sobre essa vida do psicólogo, esse mito de que psicólogo não pode falar sobre a vida pessoal, não pode atender amigos, conhecidos e por que que isso acontece. Então pensa o seguinte, por que que a gente procura terapia? Porque a gente quer um lugar neutro, um lugar sem julgamento, um lugar que a gente vá se sentir acolhido. Se a gente não precisasse disso, a gente poderia procurar um amigo, esposo, parente, enfim. Mas não, a gente sabe que essas pessoas, da melhor forma possível, com o mais amor possível, deseja sobre a gente. E o psicólogo é diferente, não tem desejo nenhum. O psicólogo quer, de uma certa forma, se for para citar um desejo do psicólogo, é que você chegue mais próximo possível do seu eu. Já quando a gente fala com uma família, por exemplo, um familiar, por exemplo, esse familiar tem desejos. Então, vou dar um exemplo. Quero sair do meu emprego. De uma certa forma, meu esposo não quer, por qualquer razão. Ele vai me levar a decisões, a escolhas, para não deixar esse emprego. Né? Porque esse é o desejo dele. Inconscientemente, não faz por mal. Mas é porque ele acha que é o melhor pra gente. No caso do psicólogo, não importa se você vai deixar o emprego ou não. O que importa é se essa sua decisão é consciente. É baseado em que você fez a sua escolha. Né? Então a gente vai entender como você faz escolhas, entender por que você quer deixar o emprego, se isso é um mecanismo de defesa, se isso é uma decisão natural, enfim. A gente está muito mais preocupado com o processo de escolha do que com efetivamente com o que você vai escolher. Então, de uma certa forma, esse ambiente precisa ser neutro, precisa ser livre de desejos. Por isso que a gente evita atender amigo, evita atender pessoas conhecidas, porque de uma certa forma a gente já até sabe algumas coisas sobre aquela pessoa. Então ele vai dizer assim, eu nunca traí minha mulher. Você vai dizer, eu sei, traiu sim, viu? Já sei. No final das contas, isso pouco importa. Importa o que aquele paciente está te dizendo. Por isso a gente evita atender pessoas conhecidas. E por que a gente não fala da nossa vida, né? Algumas vezes eu até falo, dou alguns exemplos, não tenho problema com isso. Mas o ideal é que a nossa vida pessoal não entre em análise. Que o paciente não saiba coisas muito íntimas. Primeiro porque não importa. A escuta não parte daí. Então, por exemplo, o paciente que pergunta, que diz que é muito difícil lidar com filhos, pergunta assim, você tem filhos? Se ele souber que eu não tenho, talvez ele pense, então você nunca vai saber como eu me sinto. E a questão não é essa. A questão não é se eu já vivi ou eu não vivi a sua experiência. A questão é como eu escuto a sua experiência, como eu entendo a sua experiência. Até porque nunca vai ser vivido a mesma coisa. Então você já perdeu um pai, eu também já perdi meu pai. A relação que a gente tinha era a mesma? O processo de perda era do mesmo jeito? Eu falei de perda no vídeo passado, falei que ninguém perde ninguém, tô dizendo que perde hoje, né? Não, ninguém perde ninguém, mas o processo de morte do teu pai, o processo de morte do meu pai é o mesmo? A relação era a mesma? Possivelmente não. Ninguém é igual a ninguém. O ser humano, ele é único. Ele tem uma experiência única. Então, mesmo que eu queira um profissional que tenda a ser como eu nunca vou encontrar. Então, percebe que não parte daí? Que isso não é tão importante? É a mesma coisa que eu vejo pessoas pedindo. Eu quero um profissional, eu sou negra e quero um profissional negro. Eu entendo que isso parte por questões do racismo, que talvez são experiências, talvez não, com certeza, são experiências que só um negro passa, que branco nunca vai passar. E não tem ideia de como é isso. De qualquer forma, será que a escuta passa por aí? Será que não basta eu te entender? Será que não basta eu te escutar a sua verdade e compreender a partir dali? Será que eu tenho que viver a mesma coisa? Será que todos os negros vivem a mesma coisa? E aí é essa pergunta que eu faço sobre esse assunto. Né? A gente pode falar muito mais sobre isso no futuro. Me diga se vocês gostaram. Vamos falar mais sobre esse assunto. Comenta aqui embaixo e até mais.